Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema bem legal também. Boa noite. Tô aqui escrevendo o tema da nossa live, que é a nutrigenômica. Vamos falar um pouquinho a respeito desses termos, né? De como a gente consegue realmente praticar a nutrição personalizada, ou pela nutrigenômica, ou pela nutrigenética, ou pela integração das duas, mais a epigenética. É bem importante, muitas vezes você tá aqui começando a me seguir, e aí tem algumas dúvidas e alguns termos, então vamos lá. Vamos falar sobre isso hoje. Muito boa noite, já encaminha também essa live para o maior número de pessoas que você conhece, que pode ter interesse nesse assunto. Gente, é um assunto de propriedade pública, né? Porque todo mundo se alimenta, todo mundo precisa se alimentar. E muitas vezes nós não conseguimos ter ali uma alimentação e um padrão alimentar, uma dieta personalizada, por N motivos, né? E um dos motivos pode ser o acesso também. Eu estava lendo um artigo recentemente, acho que foi essa semana, no início da semana, no feriado, e aí ele falava sobre o acesso, né? O quanto que o padrão alimentar, ele é colocado como uma verdade. Oi, Pri, obrigada. O quanto que esse padrão alimentar, ele é colocado como uma verdade, mas o quanto que ele é factível, o quanto que ele é acessível para o nosso paciente, né? O quanto que pensar nessa modulação da expressão dos genes, pensar na distribuição dos micronutrientes, dos compostos bioativos, realmente se faz necessário e o quanto que a gente consegue aplicar isso na vida do paciente. Então, a ideia dessa live é realmente ter essa contribuição. Já temos pipeliners aqui na área, muito bom, muito bom. E lembrando também, gente, que eu gravei agora há pouquinho o nosso FujiCast, episódio 11. Gravei o FujiCast falando do papel da alimentação na contribuição do seu, do meu, do nosso DNA. E aí eu dei vários exemplos de vários compostos bioativos, porque lá a gente tem pessoas que conhecem de genética, de genômica e pessoas que não conhecem ainda, tá? Então por isso que eu tento ali deixar tudo mais equilibrado, tá? Tem muito paciente também que escuta os FujiCasts, os podcasts lá do Spotify. Bom, então para falar de nutrigenômica, eu gosto muito de pensar em conceitos, principalmente de forma didática, tá? Então vamos começar com alguns conceitos. O primeiro conceito é entender o que de fato é a nutrigenômica, qual é o impacto da nutrigenética e qual é o impacto da epigenética ou epigenômica nutricional. Às vezes as pessoas se confundem nesses termos e muitas vezes também é culpa do próprio artigo, do próprio estudo, porque o estudo ele mistura muitas informações. E tá tudo bem, porque na prática essas informações elas acabam se misturando mesmo, é super normal, tá bom? Agora, quando a gente fala de conceitos, eu acho que é muito importante que isso fique muito claro na nossa cabeça, tá bom? Então, a nutrigenômica, ela estuda como os alimentos, os compostos bioativos, como esses xenobióticos da alimentação, vamos colocar assim, pode ter uma contribuição na modulação da expressão dos nossos genes. Então, expressão dos nossos genes é a forma como esse gene ele vai se comportar daqui para frente. Eu costumo dizer, eu até falei em sala de aula ontem, se alguém, por exemplo, do nada te ofender, você não deixa de ser quem você é. Você simplesmente, você vai se chatear, não é uma situação agradável, mas você não muda como você é, você muda a sua expressão, você muda a maneira como você vai tratar essa pessoa, como você vai lidar com a situação, mas você não muda, você continua sendo você. Então, quando você tem, pensando nessa analogia, quando você tem um nutriente, um composto bioativo que tem ali um contato com o seu DNA, ele não muda o DNA. Ele vai mudar como esse DNA se comporta, como ele expressa. Se você vai ter aumento de expressão gênica ou diminuição. Depende do gene que eu estou falando, depende do composto bioativo, do xenobiótico. Xenobiótico é qualquer substância que é externa. Pode ser, por exemplo, um antinutriente, um fator antinutricional.
Pode ser, por exemplo, uma nitrosamina, que tem inclusive risco de carcinogênese? Pode ser. Mas pode ser, por exemplo, algum composto bioativo, como um resveratrol, como uma curcumina, como uma capsaicina, que vai influenciar na resposta, por exemplo, anti-inflamatória, antioxidante, de uma forma bem generalista, tá bom? E claro que existem alguns processos e alguns passos para que isso aconteça, e a gente vai falar hoje. Do outro lado, você tem a nutrigenética. A nutrigenética, ela estuda como o seu DNA, a sua constituição, desde o ambiente intrauterino, desde o momento em que você foi concebida, como esse DNA impacta nas suas reais necessidades nutricionais. Ou seja, será que você precisa da mesma quantidade de vitamina D que eu? Será que você consegue metabolizar o ácido fólico da mesma maneira que eu? E o contrário? Será que você faz conversão de beta-caroteno e vitamina A igualzinho a mim? Então, as necessidades nutricionais podem ser diferentes. Então, essa é a ideia da nutrigenética. Discutir e fomentar essa discussão, essa curiosidade a respeito de como o nosso DNA ele é formado e como a gente realmente tem de necessidade nutricional. Hoje nós temos as nossas recomendações, que ótimo, estão ali, a gente tem ali as recomendações, as tabelas, a gente olha por grupo, olha por ciclo de vida, ok. Mas será que de fato essas recomendações, elas servem para todo mundo? A gente sabe que não, né, gente? A gente sabe que essas recomendações, elas são muito individuais. A gente sabe que as recomendações, elas precisam ser levadas em consideração o estilo de vida do meu paciente, precisa ser levado em consideração os sinais e sintomas que ele apresenta, são N informações. Então, a nutrigenética e a nutrigenômica, elas se baseiam principalmente nessa informação genética, né? Então, você tem informação genética e aí você vai pensar no que você poderia modular, tá? Só que a epigenômica ou a epigenética, ela vem realmente como algo além da genética. Então, é uma informação que você adquire, que você conquista com o passar do tempo, de acordo com a exposição ambiental. Então, vamos dar um exemplo. Se você, por exemplo, tem ali um perfil genético de resposta otimizada, né? Você precisa consumir metilfolato ao invés de B9, de ácido fólico ou de folato. E se você não consome, então vamos pensar, geneticamente você tem uma predisposição para ter redução da atividade enzimática. E essa enzima deixa de converter de forma satisfatória o ácido fólico em metilfolato. Logo, a nutrigenômica deveria se preocupar com o uso do metilfolato, para você ter uma melhora da expressão de genes que vão colaborar para esse perfil metabólico. Quando você não tem um consumo adequado, quando você ou não conhece a informação, ou de repente é negligenciado em relação a essa suplementação, existem consequências epigenéticas. Quais são essas consequências epigenéticas? Vamos supor que a pessoa ela tenha também maus hábitos de vida, ela seja sedentária, ela tenha um alto consumo de bebida alcoólica, ela tenha exposição ao tabaco, então são maus hábitos de vida. E esses hábitos, eles não constituem nada a respeito da genética desse indivíduo, mas sim da epigenética desse indivíduo. Então, esse fator ambiental contribui sim na modulação da expressão dos genes, principalmente se eu pensar em risco cardiovascular, né? Nesse caso do nosso exemplo. Oi, Joana, boa noite. É um risco cardiovascular importante. Então, a pessoa, ela nasceu com uma predisposição a baixa concentração, baixa conversão, na verdade, de ácido fólico e metilfolato. Beleza. Quem fez essa avaliação, quem fez essa indicação foi a nutrigenética, a partir de um exame de nutrigenética. Quem vai fazer a modulação ali da proposta do alimento é a nutrigenômica. A nutrigenômica vai pensar assim, qual é o meu alvo nutrigenético? Qual é o meu alvo genético desse gene? O que eu vou modular? E aí ela vai de encontro a essa modulação. Quer ver algo que é interessante? Estava lendo agora um estudo, agora à tarde, a respeito de enzimas de detoxificação e o consumo de crucíferas, de vegetais crucíferos. Então, será que todo mundo precisa, na mesma quantidade desses vegetais?
E será que mesmo assim, se eu consumir e fizer tudo certinho, eu tenho garantias de prevenção de câncer, por exemplo? Não é verdade, porque existem outros fatores, que são fatores epigenéticos, por exemplo, que podem contribuir nesse risco. E não somente no risco oncológico, mas em todos os outros riscos. No risco de você ter um bom aproveitamento de nutrientes e uma boa resposta ao exercício físico. Um risco de você ter outros comprometimentos, outras doenças cardiometabólicas. Um risco de você apresentar alteração de biodisponibilidade de nutrientes. Então, são outros riscos também que vão colaborar, tá? Ó, Pipeliners aqui na área. Muito bom, muito bom. Boa noite, Pipeliners. Então, quando você identifica esse risco e observa os fatores ambientais que esse indivíduo ele está exposto, você também realiza uma avaliação de epigenômica nutricional, porque você contempla tanto o perfil genético do paciente quanto o perfil epigenético. Então, existe uma combinação desses fatores. E a partir do momento que você combina e consegue avaliar, e mais do que avaliar, do que interpretar, é traçar estratégias. Você vai traçar estratégias, você que é profissional, vai traçar estratégias para prevenção de riscos daquele paciente. Gente, então, de forma conceitual é isso. Nutrigenética é DNA e necessidades nutricionais. Nutrigenômica, pegar essas necessidades nutricionais, transferir essas necessidades nutricionais em plano alimentar, traduzir em plano alimentar e a partir daí colaborar para a modulação dos genes. E a epigenética vai além da genética. É a contribuição do fator ambiental, a exposição que o indivíduo tem desde o momento de vida intrauterino. Então, não é uma exposição de curto prazo, é uma exposição de longo prazo. As estratégias que nós vamos observar na literatura são estratégias de médio a longo prazo. Não posso garantir para o meu paciente que ele vai consumir um vegetal crucífero hoje e amanhã ele vai ter um benefício, né? Assim, de modulação dessa expressão de uma forma espetacular. Ele vai modular, ele vai começar a modular aos pouquinhos, mas eu não posso garantir que, olha, então é só consumir uma vez na vida, outra na morte, como dizem o povo, né? Como diz o povo, e aí tá tudo certo? Não, porque existe sim a necessidade do padrão. Olha só que interessante, né? E pensando no padrão, às vezes você tem algum paciente que te fala assim: Nutri, será que eu posso, assim, de vez em quando, ter aquele dia que eu consumo tudo que eu quero? Aquele dia que eu saio da dieta, aquele dia que eu como tudo de fast food, que passa pela minha frente, será que eu posso ter esse dia? E aí a grande questão é, se ele te faz essa pergunta, é porque ele não conseguiu mudar o estilo de vida ainda. Ele não conseguiu entender que faz parte de um padrão. Não, a genética, o conhecimento da genética não serve para punir a pessoa, não serve para aprisionar a pessoa, serve para libertar a pessoa, porque é um autoconhecimento. E esse autoconhecimento te proporciona liberdade e não te aprisiona. Isso é muito importante. Oi, Rufino, boa noite. Quando você tem esse conhecimento da genética, você pode trabalhar tanto com essas necessidades nutricionais mais otimizadas, quanto entender quais são os compostos bioativos, quais são os nutrientes que podem modular nesse momento a minha necessidade. Porque eu posso ter outras demandas, mas que não necessariamente nesse momento eu tenha queixas clínicas evidentes. Eu posso ter, por exemplo, um perfil de risco para eventos trombóticos, mas eu tenho ali uma homocisteína boa, eu tenho um consumo regular de fontes de complexo B, eu tenho um consumo regular de fontes de nutrientes que são doadores de grupo metil, como além do folato B12, metionina, betaína, colina. Então eu tenho um consumo adequado desses nutrientes. E eu não tenho exposição ambiental. Então, não sou uma pessoa sedentária, não estou acima do peso, não fumo, não uso anticoncepcional, não pratico atividade física, né? Então, são questões que podem sim ser muito mais interessantes nesse ponto de vista. Então, a gente consegue identificar, principalmente quando você tem a informação. A partir da informação, você vai atrás, então, de sugestões, tá bom? Então, isso é muito, muito importante. Tem alguns estudos,
principalmente estudos agudos, né, que eu tava falando lá do paciente. Estudos agudos, eles mostram o seguinte, olha, é como se fosse assim, eu recruto os pacientes. Então, qual é o tipo de paciente? Vamos pensar aqui no desenho de estudo. Vou recrutar mulheres de 25 a 35 anos, que são, por exemplo, fisicamente ativas, que não fumam, que não tomam anticoncepcional, que não estão nesse momento suplementando nenhum nutriente, né? Por exemplo, não estão suplementando ômega 3, não estão suplementando vitaminas, não estão suplementando nada. E eu quero identificar nessas mulheres qual é o perfil delas, né? Elas são todas, por exemplo, elas, apesar de ser fisicamente ativas, elas estão acima do peso. Então, eu estou desenhando um estudo. E aí, eu começo a observar o quê? Eu convido essas mulheres para fazer uma coleta de sangue, e elas coletam esse sangue. E aí, nesse mesmo dia, eu peço para todo mundo vir em jejum para coletar o sangue, e nesse mesmo dia, eu ofereço para elas um café da manhã. Nesse café da manhã, tem de tudo. Pode ter lá o pão que elas gostam, pode ter o cafezinho preto, pode ter, por exemplo, um pão de queijo, um croissant, uma manteiga, pode ter tudo que elas gostam. E também vai ter alguns alimentos ali, por exemplo, para um grupo eu ofereço tudo isso, mais frutas, mais suco de fruta, por exemplo. Eu ofereço alguns compostos bioativos, alguns alimentos que são ajudam mais a modular esses riscos. E para o outro grupo eu não ofereço. Então, você tem um padrão ali, um perfil muito parecido dessas mulheres. E quando você coletou o sangue. E vamos supor que estava todo mundo com um perfil inflamatório muito parecido. Quando essas mulheres, então, elas consumiram o café da manhã, aquelas que não tinham compostos bioativos, a inflamação aumentou. Como assim, Tati? O que aumentou? Aumentou, por exemplo, os pesquisadores eles pegaram sangue e avaliaram como que é o perfil de interleucina 6, de TNF-alfa, avaliou NF-κB, fez várias avaliações. Então, eles conseguiram identificar um aumento da resposta inflamatória com uma refeição. No outro grupo, que consumiu mais compostos bioativos, que teve ali mais exposição, eles observaram que apesar de ter um aumento, não foi um aumento tão significativo como o desse grupo que não teve o consumo de compostos bioativos. O que isso quer dizer pra gente? Quer dizer que esses compostos bioativos, eles podem sim modular a nossa resposta com uma refeição. Uma refeição pode ser o suficiente para ter essa modulação de resposta inflamatória, por exemplo. Só que não necessariamente isso vai continuar. Esse que é o grande problema. Quando o nosso paciente ele começa a questionar sobre essa necessidade de fazer um dia inteiro com uma dieta mais flexível, com o padrão que ele quer. Não tem problema se esse paciente ele tiver um consumo regular, porque na equação total, isso entra na equação numa análise combinatória, então é menos prejudicial do que se ele pegar um dia inteiro e querer consumir tudo o que ele sempre quis na vida. Esse que é o grande problema. Então entendam que a informação genética, ela vai libertar esse paciente. Ela vai mostrar para esse paciente quais são os alvos nutrigenéticos, quais são as informações que nós conseguimos colocar em prática na vida deles. Só que esses estudos, para avaliar a expressão, eles não são práticos. Eles não conseguem ser avaliados no consultório, por exemplo, isso que eu estou falando para vocês. São estudos mais acadêmicos, universitários, estudos com grupos de pesquisa. Por isso que a nutrigenética no consultório, ela é sim uma realidade, mas a nutrigenômica não é realidade. Por quê, Tati? Mas eu não vou modular a expressão dos meus genes? Esse é o alvo. Eu não disse e não posso garantir que você vai modular. É um alvo. Então, a nutrigenômica, na prática clínica mesmo, eu não consigo validar. Eu não consigo falar, olha, consuma esse composto bioativo por 30 dias, por 3 meses, por 6 meses, e a gente vai acompanhar a expressão dos seus genes. Porque não dá para fazer expressão, né? Por que, Tati, não daria para fazer expressão? Porque a expressão, ela é dinâmica. Então, eu posso ter uma expressão, por exemplo, eu vou pegar um NF-κB. O NF-κB é um fator de transcrição e ele está muito associado com a resposta inflamatória. Esse NF-κB, ele pode ser modulado pelos compostos bioativos da dieta? Claro que pode. Curcumina modula, resveratrol modula, ômega 3 modula. Modulam. Só que, o que acontece quando a gente observa?
essa dinâmica? Pode ser que a pessoa tenha tido contato com um parasita, com uma bactéria, com um vírus. E aí, esse NF-κB vai aumentar a expressão dele. Então, primeiro, eu não sou específica quando avalio expressão. Assim como eu não consigo, a não ser que eu faça ali uma coleta, uma biópsia tecidual, né, que é inviável também. Então, a nutrigenômica, na prática, ela só mostra pra gente quais são os alvos, quais são os alimentos, os compostos bioativos, os nutrientes que eu posso ter como alvo para modular aquele perfil, mas ela não é validada. O que é validado é a epigenômica. Por que, Tati? Por que epigenômica? Porque a nutrigenômica ela avalia expressão. A epigenômica já avalia quando esse gene, quando esse marcador, ele já teve a tradução para proteína. Como assim, Tati? Então vamos pensar na resposta inflamatória, de novo. Então você tem o gene da proteína C reativa, e aí você consome, por exemplo, consome aveia para modular essa resposta. Consome mais gorduras poliinsaturadas para modular essa resposta. Então, a nutrigenômica, ela olharia para essa proteína C reativa e falaria assim, ó, quando eu tenho esse consumo de gorduras poliinsaturadas, pode ser uma suplementação de ômega, eu tenho, por exemplo, uma resposta de expressão gênica de proteína C reativa reduzida. Isso seria o conceito. Só que você vai observar que pode ter N fatores que influenciam nessa proteína C reativa. E aí, se você for, por exemplo, solicitar esse biomarcador no exame bioquímico, é a proteína que já está lá. E essa proteína que já está lá, ela passou por todas as etapas até ser constituída numa proteína. Então, isso é epigenética já, tá? Por quê? Porque você teve modificações que a gente fala, modificações pós-transcricionais, né, que são modificações importantes que têm uma colaboração muito grande do meio ambiente. Como eu falei, você tem uma predisposição para inflamar via proteína C reativa. Só que aí você tem a alimentação adequada, um padrão, não é uma refeição unicamente. Uma refeição modula? Pode modular, mas não se mantém. O padrão é que mantém. Entendam isso, por favor. O padrão mantém a expressão dos nossos genes. Uma simples intervenção é pontual. Ela pode também favorecer uma modificação da expressão, mas ela não se mantém. Se você tirar aquele composto bioativo, você também diminui ou aumenta a expressão, depende do gene que você está falando. Se for inflamação, você pode aumentar, inclusive, tá bom? Então, o padrão é que mantém uma boa regulação da expressão dos nossos genes. Por isso que a gente bate tanto na tecla. Tati, quem é a gente? A literatura científica. A literatura diz muito sobre padrão, tanto que a gente fala muito sobre padrão ocidental, né? Eles chamam agora de dieta prudente, né? Prudent diet. Então, padrão, né? Padrão de dieta. E isso é importante, por quê? Porque tira de todos os conceitos que a gente pensa em restrição, né? Em restrição com muito rigor, em restrição com muita exigência. Porque a gente está falando de uma combinação de compostos bioativos, uma combinação de nutrientes e uma combinação vislumbrando o quê? A modificação e a exposição com os fatores ambientais. Então, quando eu administro ali uma quercetina para o meu paciente que faz bastante atividade física, o meu objetivo maior é modular a demanda de estresse oxidativo que ele tem com essa demanda alta de exposição ali de atividade física, de exercício físico. Não que ele não vá dar conta. E aí é muito importante, porque se ele estiver consumindo a mais, isso se torna um radical livre. Se eu começar a suplementar a mais o meu paciente, isso pode se tornar um radical livre. Então, eu posso administrar, eu posso pensar, mas eu vou colocar vitaminas antioxidantes, mas o a mais pode se tornar um radical livre. Então, a ideia de conhecer a genética é que você vai ser mais pontual. Você vai identificar, poxa, mas ele não tem alteração aqui para o perfil de vitamina C. Poxa, mas ele tem alteração para o perfil de vitamina A. Ele tem alteração para o perfil de vitamina D. Então, com ele eu me preocupo muito mais. Olha só que interessante. Agora à tarde eu fiz uma reunião com uma pipeline e a gente estava fazendo análise do exame dela. E nessa análise, a gente viu que ela não tem alteração do receptor de vitamina D. Só que as concentrações plasmáticas estavam abaixo de 30. Então, o que eu disse para ela? Ó, embora não tenha alteração aqui para esse gene,
que o exame que ela fez é menorzinho, então só tinha um gene lá avaliado. É muito importante que você consiga aumentar essas concentrações. Só que para ela, gente, vai ser muito mais fácil do que para uma pessoa que não tem que tem alteração. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma alteração no transportador, não é no receptor, que é um pouquinho diferente do dela. Mas essa alteração já pode favorecer com que eu tenha mais dificuldade de aumentar essas concentrações de vitamina D do que ela, né? E aí, pelo fato dela ter ali o perfil normal, talvez ela falasse assim, ah, não, me exponho ao sol, tá tudo certo, né? Mas desde que ela tenha essa exposição, o quê? Frequente. Não é você se expor uma vez, né, no verão. Você tem que ter uma exposição equilibrada, claro, e frequente, né? Para você manter essas boas concentrações. Então, por isso que o padrão, ele fala muito mais, né? Fala muito mais. Que ótimo, Leila. Gente, mandem também suas dúvidas, tá bom? Eu gosto de conversar com vocês. Estão bem quietinhos. Podem mandar as dúvidas, Então, quando você pensa na dieta, gente, quando a gente pensa na dieta, a gente está pensando em vários compostos bioativos ao mesmo tempo. E compostos que a gente nem conhece também. Então, você vai pensar numa estratégia. Ah, eu vou colocar mais brócolis lá no plano alimentar do meu paciente. Então, você está pensando nos glicosinolatos, nos isotiocianatos, né? Nos compostos organosulfurados, mas ele também tem outras vitaminas. Ele tem outros nutrientes que também colaboram. Então, dentro de uma matriz alimentar, a sua colaboração ela pode ser muito maior, muito mais ampla, do que você simplesmente isolar o sulforafano, né, desse brócolis aí, e administrar ali como uma cápsula para o paciente. Em alguns momentos, isso vai ser importante, mas em outros, não. Quer ver? Tem um estudo bem antiguinho falando a respeito de suplementação de compostos de sulforafano. E foi feito com pacientes autistas. Olha só que interessante. O que eles avaliaram? Eles avaliaram que o consumo, eu não me lembro quanto tempo foi de intervenção, mas esses, grande maioria meninos, eles tiveram ali um consumo de sulforafano, que foi uma administração isolada desse sulforafano, e eles tiveram uma melhora, assim, do perfil social. Então, eles tiveram mais interação com outras pessoas, eles tiveram algumas melhoras importantes. Mas chegou com 3 meses do protocolo, que eu acho que o protocolo ia até 6 meses, 8 meses, chegou com 3 meses, o estudo teve que ser interrompido. Por quê? Efeito colateral. Qual o principal efeito colateral que os meninos tiveram? Além da flatulência. Tiveram muita dor de cabeça, a ponto de não conseguir manter o protocolo do estudo. Então, o estudo foi interrompido. O estudo, ele foi publicado, mas foi interrompido. Então, olha a importância, né, de ter realmente uma avaliação prévia desse perfil genético. Porque a tendência de você ter efeito colateral é muito menor, inclusive. Muito menor. Então, quando eu conheço a informação me liberta. A informação, ela tem que me libertar. Jamais aceitem um plano alimentar personalizado que vocês não consigam acessar. Isso não é nutrição personalizada, tá? Um perfil alimentar personalizado, um plano alimentar personalizado, ele tem que fazer parte da sua realidade. Se você pode consumir mais orgânicos, consuma. Faça isso por você. Se você não pode, de repente, olha a lista daqueles alimentos que mais têm agrotóxicos e evite. E tente consumir o maior número de alimentos variados, de cores variadas, inclusive, porque as cores também representam os compostos bioativos. As cores falam muito a respeito dos compostos dos alimentos. Então, quanto mais colorido, parece que eu estou dando uma aula de nutrição básica, né? Parece que eu estou falando aqui para vocês de uma coisa muito básica, mas o básico, ele funciona muito bem. Muito, muito bem. Qual que é a grande questão? É que por muito tempo nós olhamos para dietas mirabolantes e falamos, uau, só assim vai dar certo comigo. Mas que na verdade a gente não entendeu que a nossa realidade precisa ser levada em consideração. Não adianta um exame genético falar para mim, Tatiane, falar para mim que eu tenho que consumir pequi, porque para mim não vai fazer nenhum sentido consumir pequi. Ah, mas tem zeaxantina, Tati. Ok, eu consigo zeaxantina, por exemplo, consumindo milho, consumindo outros alimentos. Então, isso é muito importante. Quando a gente identifica
Isso é muito, muito relevante. Por isso que eu falo para vocês, a informação genética, ela tem que ser acompanhada de uma liberdade, de um acesso, de uma, sabe, de você se permitir acessar esses compostos bioativos e esses nutrientes. A Leila perguntou, minha dúvida é sobre atuar nessa área e ter respaldo de um laboratório que faz esse tipo de exame. E se caso na minha cidade não tiver o laboratório apto? Leila, ótima pergunta, ótima pergunta. Então vamos lá, para você atuar, minha primeira sugestão, você precisa se aprimorar antes. Por favor, tenham cuidado em solicitar um exame que vocês não sabem interpretar. Não é realmente algo que a gente viu na faculdade. Então, teoricamente, não faz parte do nosso escopo de atribuições, né? Se você quiser, você se especializa. Mas não faz parte, por exemplo, como uma boa anamnese, um plano alimentar, né? Então, você precisa buscar esse conhecimento à parte. Então, primeira dica que eu posso dar para você, busque conhecimento. Mas busque um conhecimento aplicável. Um conhecimento que vai te proporcionar aplicação prática. Não busque um conhecimento teórico. Por isso que eu acho que é muito importante a gente andar em grupos e ter alguém para liderar esse grupo. Não que essa pessoa ela saiba, uau, muito mais, mas é uma pessoa que já teve experiências e com essas experiências ela aprendeu e pode direcionar melhor. É igual a vozinha do GPS. A vozinha do GPS, eu nem sei, né? Pode ser, ela não sabe de todos ali, de todos aqueles caminhos, ela pode até muitas vezes fazer você dar a mesma voltinha, mas você não fica questionando, porque ela te dá a informação para você chegar de um ponto A para o ponto B muito mais rápido, não é verdade? Então tenha sim um conhecimento prático antes de ir para o campo de batalha. Antes de ir sair prescrevendo um monte de teste. Por favor, gente, não prescrevam testes se vocês não sabem interpretar. Isso é um risco para a sua carreira, isso é um risco para o paciente. Imagina só se o paciente não pode consumir ômega e a gente vai lá e dá ômega para ele até altas quantidades, né? Quando você entende esse conhecimento e consegue aplicar esse conhecimento, então, ele pode te fazer escolher os melhores laboratórios. Quando você consegue entender qual é as opções que você tem no mercado, quais são as opções que você consegue buscar o melhor para o seu paciente. Né? Eu até fiz um videozinho aqui, achei até interessante. Por quê? Porque às vezes, o primeiro erro que a gente comete quando a gente quer prescrever exames... Ai, que linda! A gente tem pipeliners aqui, ó. Os mentorandos se chamam pipeliners, né? Eu sou a primeira pipeliners deles, né? Então, eu coloquei aqui uma informação até interessante. Porque, às vezes, o primeiro erro que a gente comete é realmente procurar no Google exame de nutrigenética. E aí, gente, no Google vai ter o patrocínio da empresa. Não vai ter o melhor laboratório. Quando que eu sei que é o melhor laboratório? Com a experiência. A experiência me diz quem é o melhor naquele momento para o meu paciente, para o poder aquisitivo do meu paciente. Então, por exemplo, Leila, aqui a gente tem um grupo de nutricionistas, médicos, estudantes de nutrição e biólogo também, geneticista. E nós discutimos muito os resultados do laboratório, fazemos estudos de caso, a gente pratica muito a nutrigenética, a gente consegue traduzir essas informações em plano alimentar. Por quê? Porque existe a minha experiência com a tua experiência, com a experiência do outro pipeliner, todo mundo se ajuda. Então, por isso que é importante você ter alguém para te acompanhar, ser acompanhada por alguém e ter um grupo de apoio. Isso é muito importante. Pode perguntar para qualquer pipeline como fez a diferença essa união, sabe? Esse grupo juntos. Agora mesmo, vou terminar a live aqui com vocês, vou direto para uma mentoria. Nessa mentoria da sétima turma, primeira mentoria da sétima turma já aqui dos pipeliners, para quê? Para que a gente possa praticar. E isso é muito, muito importante, a prática, gente. A prática ela é muito importante. Ah, Tati, mas eu não sei todas as siglas dos genes. Eu não sei todos os artigos científicos que foram publicados. Nem eu sei todas as siglas, todos os artigos. A gente sabe o que tem mais relevância
a gente sabe o que tem mais evidência científica, tá? Porque conhecer tudo e não souber aplicar nada é um conhecimento que te traz aquela obesidade, sabe, mental, né? Mental, totalmente mental, né? Isso, tem que ter direção e bom senso na hora de avaliar esse paciente. E eu sempre falo, mesmo que nós tenhamos à nossa disposição uma ferramenta molecular, sempre vai ser de um ser humano para outro ser humano. Então, coloque-se no lugar do paciente. Você gostaria de receber uma orientação de escalar o Monte Everest amanhã, sendo que você não teve nenhuma preparação? Não, né, gente? É desanimador. Mas se você conseguisse cumprir cada etapa para subir esse monte, para escalar esse monte, de montinho em montinho, você chega no montão. Então, você consegue visualizar a sua chegada lá no topo. Mas existe um processo, existe uma estratégia para isso. Por isso, não caminhe sozinho, Leila. Ó, chegou aqui, fica aqui com a gente, tem muito conteúdo, muito mesmo. Tem conteúdo aqui no Insta, tem conteúdo no YouTube, tem muito conteúdo para vocês, gente, de verdade mesmo, tá? Então, algo que é muito, muito importante, que a gente consiga identificar quais são as necessidades desse paciente. O que esse paciente ele tem de necessidade agora, nesse momento? O que esse paciente, ele pode, como a gente pode contribuir com esse raciocínio molecular, né? Eu sempre posto aqui, falo assim, né? Da importância de nós termos um raciocínio molecular. Mesmo que você não saiba ainda o perfil genético do seu paciente, com o raciocínio molecular, você vai mais longe. Porque você consegue identificar nesse paciente essas pontualidades, esse perfil, essas vias de sinalização. Você consegue identificar essas necessidades de compostos bioativos, essa necessidade de nutrientes isolados ou não, fazendo parte da dieta. Na sua grande maioria, você vai identificar um perfil ali alimentar, um perfil de padrão alimentar, tá? E isso tem muita relevância. Por quê? Porque quando a gente tem esse conhecimento, a ideia é diminuir riscos, a ideia é prevenir. Então, você vai contribuir para a qualidade de vida desse paciente, você vai contribuir para a sociedade também. Imagina só, quando esse conhecimento for multiplicado, você vai poder, nós todos, né, na verdade, quando esse conhecimento da nutrição personalizada for multiplicado, imagina o tanto de pessoas que vai deixar de adoecer. Imagina o tanto de pessoas que vai deixar de utilizar um medicamento que tem efeito tóxico para elas. Imagina o tanto de pessoas que vai deixar de fazer um tratamento cirúrgico que pode ser prevenido, que pode ser desnecessário. Né? Quantas pessoas, por exemplo, têm aquela mentalidade, eu não estou julgando, de, por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia bariátrica e eu vou aumentar de peso corporal para fazer essa cirurgia, porque é só isso que eu vislumbro para mim. Porque essa pessoa ela já está tão machucada, ela já está tão frustrada, ela já está tão cansada, que ela fala, a cirurgia vai ser a minha única solução. E a gente sabe que a grande maioria, quando não tem uma mudança de mente, uma mudança de comportamento, os profissionais certos para acompanhar o antes, o durante e o depois, essa pessoa tem uma tendência muito grande a voltar ao peso anterior. Então não é a questão da cirurgia. Tati, mas tem casos que a pessoa tem muito risco e ela tem risco de morte. Ok, beleza, maravilha. Mas imagina só se você pensasse comigo que eu, você, como profissionais, nós podemos contribuir na prevenção e essa pessoa ela nem precisa chegar a esse nível de risco. Olha só como é importante, como é relevante. Essa pessoa ela não chegou nesse nível. E aí a gente tem a nossa contribuição. A partir do que, gente? A partir de um plano alimentar. A partir de um conceito que é um padrão. Então ela vai poder comer o brigadeiro dela. O problema não vai ser o brigadeiro. O problema não vai ser, aquela gordurinha a mais que ela gostaria de consumir. O problema não é esse. O problema é ela querer consumir todos os dias. O problema é ter um consumo diário frequente. Né? Se você quer tomar refrigerante e o seu paciente, né, ele busca sua ajuda porque ele quer parar de tomar, mas ele gosta daquilo, então não adianta eu falar, olha, você a partir de agora toma todos os dias, né? Agora você vai tomar nada. Porque a chance dele fazer adesão a isso, a chance dele realmente aplicar é muito menor.
Tem algumas pessoas que precisam ser radicais. Tem outras que demoram tempo. Então eu preciso garantir com que esse paciente ele tenha condições de responder. Quando ele tem condições de responder, fica muito mais fácil para que ele possa aplicar essas mudanças na vida dele e na vida de quem está ao redor dele. Porque a pessoa que está do lado dele vai ver essas mudanças acontecerem. E quando ele melhora o perfil de status de saúde dele, e vamos supor que seja ali uma mulher querendo engravidar, um jovem ali, pensando na fertilidade, eu começo a pensar nas próximas gerações, inclusive. Eu tenho uma preparação sem querer, né? Das próximas gerações. Então eu tenho uma contribuição gigante. Então não é só sobre somente conhecer o perfil genético, mas é o que fazer com esse conhecimento. Não é sobre conhecer, por exemplo, alguma ferramenta muito top, muito da hora, muito legal para minha atividade profissional, mas eu não consigo nem ligar essa ferramenta, né? Então o que adianta, por exemplo, eu tenho um celular que faz tudo, ele liga, ele recebe mensagens, ele manda mensagem, eu entro em sites, eu tenho tudo, mas eu não consigo ligar o negócio. Não tem porquê, né? Então, por isso que eu falo pra vocês. Antes de ter acesso à ferramenta, conheça o manual. Conheça o manual. Muitas vezes a gente, né? Eu, pelo menos, eu também tenho essa tendência. Tem coisas, né? A gente compra lá um equipamento, compra lá um eletrodoméstico. Tem um manual, não tem? Quem lê o manual? Mas se tivesse um vídeo explicando o manual para vocês, se tivesse um vídeo falando desse manual, falando, olha, você vai apertar nesse botão, você encontra isso, no botão seguinte encontra aquilo, vai ligar uma luzinha, você tem que esperar 3 segundos. Aí você ligou o negócio, aí você tinha que esperar 3 segundos, aí não ligou, você já fala, nossa, tá quebrado, tá com problema, eu vou trocar esse equipamento. Por quê? Porque a gente não leu o manual. E a gente perde por ignorância, né? Isso, inclusive, é bíblico. Né? A gente, quando não tem o conhecimento, essa falta de conhecimento, que é essa ignorância que eu tô falando, ela deixa de trazer resultados pra gente. E os resultados não é só nosso. Quando a gente pensa no padrão alimentar que nós podemos aplicar na vida do outro, o resultado do outro também. Então é uma multiplicação de informação. Então quando eu negligencio, eu simplesmente deixo de ajudar o outro. Quando eu quero fazer um exame porque quero fazer no meu paciente, mas eu não conheço as ferramentas adequadas para ajudar esse paciente, eu atrapalho. Eu não ajudo, eu atrapalho. Isso é um risco, gente. Fora que tem muito paciente comprando os exames e chegando no consultório. E aí eu sempre faço essa pergunta. Quem aqui teria condições de receber um paciente agora, nesse momento, o paciente marcou consulta agora com você, quem teria condições de pegar o exame genético dele agora e fazer uma interpretação e elaborar um plano alimentar a partir da informação do exame? Quem? Poucas pessoas. Porque a gente não teve esse conhecimento na faculdade. Pós-graduação é um conteúdo novo também, né? E é muito importante que essa pós-graduação tenha prática. Porque se não tiver prática, prefiro ler artigo, né? Por quê? Porque vai te trazer muito mais atualização. E quando a gente vai para a prática, para o campo de batalha, ninguém vai. Pega, por exemplo... Aê, isso aí. Se você quer sabedoria, peça ao Senhor, não é mesmo, Joana? Quando você pensa, por exemplo, num exército, quando você pensa, por exemplo, num campo de batalha mesmo, as pessoas que estão no campo de batalha, elas treinaram. Ninguém vai pro campo de batalha sem treinar. E se for pro campo de batalha sem treinar, você vai atrapalhar a vida do outro, né? Se você, por exemplo, vai servir ao exército, você tem que ter treinamento. Como que você vai servir? Como que você vai, né, se submeter ali à sua exposição sem saber manusear as ferramentas? Não tem como, a gente tem que ter treinamento. O treinamento mostra pra gente o quanto nós estamos aptos pro campo de batalha. Ah, Tati, então eu preciso me sentir 100% segura para ir pro campo de batalha? 100% adequada, 100% treinada? Às vezes a gente vai ter insegurança, vai bater medo. Mas você vai pro campo de batalha, hoje as luzes aqui estão complicadas. Você vai pro campo de batalha
E você vai se preparar nesse campo de batalha também, porque é uma preparação contínua. E essa preparação contínua vem das experiências, porque nenhum artigo científico vai falar para você o que o seu paciente te fala no consultório. Nenhum artigo científico, nenhum livro me falou o que eu passei já com os meus pacientes. Nunca vi. Eu sempre digo, existem coisas que não cabem aos livros e não cabem aos artigos científicos. Cabe à vida real. Então, a vida real te traz experiências. E essa vida real que te traz experiências, você vai conseguir usufruir dessas experiências à medida em que você tiver treinamento adequado. Esse é meu convite para você. Que você tenha um treinamento adequado, porque não adianta eu ficar falando aqui de nutrigenética, de nutrigenômica, né? E você quer praticar, e seja bem-vindo a esse mundo, se você realmente quer praticar. Mas não adianta eu ficar falando se você só acha que é muito difícil genética, Tati. Nossa, não é pra mim, porque aqui na minha cidade os pacientes não compram o exame. Mas você, tem atendimento online hoje. Se você acha que os pacientes aí não estão ainda familiarizados, conscientes, tem atendimento online. E você pode fazer o seu papel. Você pode contribuir na divulgação do seu trabalho. E é isso que eu ajudo os pipeliners a fazer. Os pipeliners me mandam perguntas, questões, pedindo ajuda. E a grande oportunidade de você fazer parte de um grupo é essa. É de você ter um apoio, de você realmente ter uma contribuição ali de grupo. E, gente, isso faz muita diferença na nossa caminhada profissional. Porque o fardo fica mais leve, muito mais leve. Muito, muito mais leve, tá? Muito mais leve. Pra quem tá começando aqui, né? Como acho que a Leila tá começando por aqui no nosso perfil, amanhã eu vou divulgar uma super oportunidade para vocês que querem aproveitar um conteúdo, que querem ali dar os primeiros passos na sua carreira de nutrigenética, de genômica nutricional, de nutrigenômica. E eu vou apresentar para vocês uma super oportunidade digna de uma Black Friday, tá bom? Então amanhã vocês vão conhecer uma super oportunidade. Compartilhem essa oportunidade, porque realmente ela foi preparada com muito carinho para que vocês possam ter acesso a esse conhecimento de uma maneira mais mastigada possível, vamos dizer assim, tá? E acompanhem também toda a programação aqui. A gente ainda vai ter novas turmas esse ano, tem mais uma turma, né? A gente vai lançar mais uma turma de pipeliners esse ano. Agora em dezembro, a gente vai ter mais uma turma. Se você quer ser pipeliners, então não espere para o ano que vem. Você pode entrar esse ano com as condições que vão ser liberadas esse ano. O ano que vem é outra história. O ano que vem já pode ser tarde, inclusive, tá? Para você, não, vou pensar em janeiro. Aí pensa em janeiro. Aí você começa em janeiro. Aí você já poderia estar praticando em janeiro, mas você vai começar. Aí você só vai praticar em fevereiro. Em fevereiro você já podia estar no seu segundo mês de prática e você está começando. Então, olha, né? Não procrastine o seu futuro e o futuro dos seus pacientes. Isso é muito importante, é muito sério, gente, muito sério. As pessoas, elas ficam procrastinando, colocando, né? Claro que cada um tem uma prioridade, tá? Claro, tô dizendo coisas que você pode fazer. Então, de repente, você não consegue entrar no pipeline, mas você não consegue ler um artigo? É de graça o artigo. Você não consegue? Você não consegue participar de uma live, compartilhar essa live com o maior número de pessoas que você sabe que vai olhar coisa? Muita coisa. E tem muita informação, gente, que é gratuita. É gratuita. Né? Essas lives que a gente tem aqui, todo o workshop que a gente fez, todo conhecimento que a gente teve do workshop, tá tudo lá no meu YouTube. Tudo lá no meu YouTube. Apresentação de slides, tá tudo lá, gente. Tá tudo lá. A grande pergunta é, não tem motivos para você não começar a estudar. Não tem motivos. Qual é o seu grande motivo para não começar a estudar nutrigenética, nutrigenômica, epigenética esse ano? Não tem motivo. Tem conteúdo gratuito. Mas o que acontece? Prioridades. São prioridades. Mas a gente só consegue priorizar aquilo que a gente conhece. Às vezes a pessoa não deu prioridade porque ela não conhece ainda. Por isso que compartilhar informação vai ajudar outras pessoas a conhecerem. Se você hoje já conhece e tem consciência, maravilhoso. Outras pessoas precisam conhecer também, precisam ter essa consciência. Certo? Hoje nós falamos sobre nutrigenômica, eu espero que tenha ficado claro aí pra vocês.
que realmente é um conceito mais antigo do que a nutrigenética também. Eu conheci nutrigenômica em 2008, quando eu comecei a estudar a genômica nutricional, que contempla nutrigenética, nutrigenômica e epigenômica ou epigenética nutricional, tá? E ela estuda os nutrientes compostos bioativos da dieta que podem favorecer a modulação da expressão dos nossos genes. Os nossos genes não mudam. Eles modificam a expressão, mas ele não muda a constituição, tá? Não muda. Quem pode modificar a constituição de genes são substâncias genotóxicas. Por exemplo, uma radiação. Lembram lá de Chernobyl? Chernobyl teve a explosão da usina e aí a radiação, incluindo a fuligem da radiação, modificou as células, o DNA, fez danos ao DNA dos indivíduos, por isso que eles tiveram mais risco oncológico. Mas não é disso que eu tô falando. Quando você consome um alimento, ele não modifica o seu gene. Se fosse assim, gente, tanto de benefício ou de prejuízo que nós teríamos a todo momento seria, assim, hilário, né? Mas não é assim, não é tão simples assim, tá? Por isso que eu preciso pensar no padrão. O padrão, ele vai me ajudar nessa jornada. O padrão, ele vai me ajudar a entender como eu posso responder melhor, como meu paciente pode responder melhor, tá certo? Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, manda suas dúvidas, tá bom? Hoje eu vou terminar um pouquinho mais cedo, porque eu já vou para uma mentoria com os pipeliners. A gente vai ter ali um momento bem bacana. E convido vocês também amanhã. Eu já vou subir o 11º episódio do FujiCast, que fala sobre, deixa eu pegar o tema aqui, o poder dos alimentos para o seu DNA. Então, se você realmente tem interesse nesse assunto, compartilha, sabe? Aproveita, gente, se aprofunda, se joga nesse assunto, se joga. E realmente desfrute de tudo que a gente tem aqui. Desfrute de tudo que a gente pode realmente ter aqui de contribuição. Ah, Gil! Ó, a gente se vê no sábado, hein? Prepara o coração, hein? Gil, manda lá um recado pra turma. Vai ter quiz, tem prêmios também, ó. Vou liberar alguns prêmios aí pra vocês, tá? Para os entendedores já entenderam, tá bom? Aê, já prepara a turma, hein? Mas, ó, vai ser por merecimento. Gente, vai ter um quiz, vai ser muito top mesmo. Espero que você seja uma das finalistas. Beijo, gente. Uma boa noite pra vocês. Fiquem com Deus. Bom fim de semana. Até semana que vem. Tchau, tchau.